Aí vão então mais dois relatos agora de sinistros e mais marcas e mais histórias e mais avarias na minha Shadow 750. Aqui vocês já estão vendo essa rachadura, mas que eram duas rachaduras, tá? Que eu bati um carro num acostamento numa rótula em Búzios. E aqui foi um tombo em baixa velocidade, mas num posto de gasolina perto de Torres, tá? Que também provocou esse arranhão, como vocês estão vendo aí no pisca traseiro, e mais um arranhãozinho aqui no pino do eixo da roda traseira, tá? No mais foi isso, não aconteceu mais nada, mas foram duas histórias, uma engraçada e a outra não tão engraçada, a outra foi tensa. Então eu vou contar para diverti-los e para rememorar aí esses momentos memoráveis da minha história com o Shadow. O que aconteceu nessa primeira situação em Cabo Frio, que eu não aconselho vocês irem passar em Cabo Frio, mas tem que passar para ir para Arraial do Cabo. Estava indo para uma viagem lá para Salvador, encontrar um amigo, para depois encontrar minha companheira e mais uma outra minha companheira desse meu amigo, pra gente ir todo mundo com outros amigos pra Chapada Diamantina, aquela coisa, alegria, Salvador, Bahia, né? Foi, sim, daquelas viagens assim inesquecíveis, foi muito boa, inclusive a viagem obviamente de moto. Mas antes de chegar em Salvador, não estamos viajando de avião, estamos viajando de moto. Tem muito lugar bonito para ir, dentre eles Cabo Frio e Arraial do Cabo. O que aconteceu? Eu tava indo pra, né, pegando as BR-101 desde do começo, né, um pouquinho ali do BR-116, parei em algum lugar que eu não lembro onde é que foi, mas eu lembro que eu peguei e pensei, vou passar em Arraial do Cabo e Búzios para conhecer. Tava indo acampando. Acampei em Arraial do Cabo, se eu não me engano. E no primeiro dia fui conhecer Búzios. Fui até Búzios. Quando eu voltei, trânsito infernal, final de tarde, Cabo Frio, dia de semana, hora do rush. Tinha uma rótula, uns caminhos bem difíceis, eu estava desatento com o celular, porque precisa ter GPS ali, estava seguindo pelo Maps e estava com pressa, naquele fluxo de cidade, né, cruzando o trânsito, só fazendo cagada, né? Até que, né, depois de várias cagadas, uma da merda, nessa deu. Tinha uma rótula, né, daquelas clássicas, canteiro central, os carros passando, e eu tava indo na frente, né? Meio do meu lado tinha um carro, né? Tava vindo uma mulher e ela ia entrar. E ela entrou junto comigo. E quando eu vi que ela tava vindo junto comigo, eu meio que fechei ela, assim, eu acelerei. E o que acontece? Batemos um no outro. Uma batidinha leve, devia estar ali entre 20 por hora. Mas bateu ao ponto de o para-choque dela saiu do lugar. A minha pedaleira, vocês viram o que aconteceu, quebrou, né? Naquele momento eu vi que, né, eu poderia ser derrubado, eu me joguei no carro, fui para como se fosse dar sabe, quem já fez roda punk, dar um ombraço assim, né, dar um empurrão, né, com o corpo, para não me jogar para outro lado, mas obviamente avarias iriam ter e teriam histórias para contar. Quebrou a plataforma em 2 pedaços. E aí, né, a plataforma ficou toda torta, meio para cima assim, eu tive que dar um jeito de consertar, e naquele momento ali em Cabo Frio não é um lugar muito agradável para se estar, um lugar já aquela coisa meio Baixada Santista assim, tem um clima já meio de tensão, de trânsito, de violência, etc. Eu consegui achar uma mecânica que me mandou para um serralheiro. Cheguei no serralheiro, o cara fez um trabalho incrível e muito barato.
consertou ali, cortou a pedaleira, tirou a pedaleira fora, botou o pino de novo, esmirilhou, deu ali um acabamento, ficou ótimo. Quebrou depois de muito tempo, quebrou de novo, né, de trepidação e tudo, mas funcionou. E funcionou bem, assim, tá aí até hoje, a plataforma tá fixa ali, não sai do lugar de jeito nenhum. O problema é que ficou quebrado, né? Uma plataforma nova, vocês não queiram saber, mas é de fato uma das coisas dessas peças da Shadow que são das mais caras. Mas tá funcionando. Deu uma entortadinha também, né? No pedal de marcha, né? Mas também nada que me atrapalhe hoje e funciona perfeito. E aí, né, nesse momento de sinistro, porque foi sinistro, né, de Rio de Janeiro, foi um momento de tensão, assim, porque foi aquela coisa, quem é que tem culpa? Não, eu sou culpado, você é culpado, não, tá tudo certo. Os dois se sentindo culpados, e ninguém nem falou assim, os dois, eu tenho certeza, os dois estavam pensando, não chama a seguradora de jeito nenhum, tá tudo certo, vamos resolver aqui, os dois tinham seguro. Mas eu pensei, pô, eu tô errado, né? Quem é que vai pagar, etc. Vamos resolver aqui. Pro carro dela foi muito menos, porque só desencaixou o paralama, eu ajudei, né? Ela parou ali, botei o paralama de volta no lugar. Esses carros de plástico hoje, né? E a minha moto teve uma avaria um pouquinho maior, né? Então, aí no relatório de sinistro saiu aí um prejuízo, mas foi assim, a boa e velha gambiarra. Fui lá no serralheiro, consertou. Seguimos lá, cada um a sua vida, sem problema nenhum, né? E eu tô aqui com uma plataforma em dia. O outro sinistro foi bem mais engraçado. Eu tombei com a moto, foi o único acidente de fato com a Shadow, eu tombei ela. Então foi um verdadeiro sinistro, assim. Esse eu poderia ter tranquilamente ter pedido seguro, né? Com aquele certo medo, tá? Que eu sei quem tem moto velha tem. Porque a depender do sinistro, às vezes eles dizem perda total. E tu olha assim, aonde perda total? Perda total. Aí tu perde tua moto, né? Claro, pode não aceitar, né? Mas, pô, tu pode perder tua moto, ter outra porcaria qualquer indiana ou chinesa e aí tu perde tua moto, tu sabe tudo que tem nela, fez um monte de coisa nela, pra quê? Por causa de uns arranhão. Por exemplo, aqui no tanque, esse arranhão, essa massa, esse tanque aqui, eu sei que já são vários R$1.000, então aqui é um problema, tá? Assim como alguns outros problemas que são principalmente de lataria, de parte estrutural da moto, que é perda total. Nesse caso, né, eu caí sozinho, caí por conta de óleo na pista, que foi mais ou menos o seguinte, eu estava indo para Porto Alegre, né, Florianópolis, Porto Alegre, que é um trajeto que eu faço o tempo inteiro, há vários anos, e que eu conheço muito bem, né, e que tem um trecho que eu gosto muito mais de fazer do que outro. São dois caminhos possíveis, um pelo litoral, BR-101, depois Freeway, tá lá em Porto Alegre, caminho mais curto, rápido, mas sem graça nenhuma, uma coisa chatíssima, é uma grande reta, sem muitas paisagens bonitas, tem umas lagoas, tem umas visão de algumas montanhas, mas é muito chato, muita carreta, pista dupla, chato. O outro caminho que eu sempre faço, BR-282, depois BR-116, que desce para Rota Romântica, que é uma das estradas mais lindas que eu conheço, Porto Alegre. Eu estava indo com a minha companheira, né, ela indo de carro, eu indo de moto. Nem lembro porquê, mas né, a gente estava indo. Eu botei as malas no porta-mala do carro. Pensei, por que eu vou, né? Ficar desgastando meu lindo pneu, que estava na época lá com quase seus 50.000 quilômetros, desgastar mais ainda e levar peso e tudo para nada, assim, né? Para gastar mais gasolina. Pensei, bota no carro. Só que essa moto, eu vou tentar dar uma dimensão para quem não conhece a Shadow. Ela tem uma distância aí entre eixos relativamente longa, tá? Então, ter uma noção do banquinho, ó, tem tudo isso.
moto, ela é a tal da Long and Low. E aí, gente, a traseira, vocês podem ver que ela tem uma distância grande por conta do eixo cardan. O eixo cardan, eu não entendo bem porquê, mas para ela ser baixa desse jeito, ela tem que ter essa distância aqui da roda para poder ter toda a estrutura aqui de cardan, de coifa, a outra parte que tem aqui, que eu me esqueci o nome, que é a cruzeta, etc. E para ter toda essa distância até chegar aqui onde realmente a cruzeta pega no eixo lá do motor. Não sei dizer o termo técnico, mas importa que ela tem que ser assim, tá? Pro banco ser baixo. E aí, se tu não tem, pelas leis da física, se não tem nada aqui para dar tração na roda traseira, um peso maior que assente o pneu no chão, na hora que tu acelera, o pneu traseiro derrapa e você perde a traseira da moto, o que é uma situação relativamente grave. Perdeu a traseira da moto, fica difícil de trazer ela de volta, tá? Muitas vezes impossível. Que foi nesse caso, não tinha como trazer a traseira de volta porque tinha óleo naquele cimento que já estava molhado, estava chovendo naquele dia e tinha óleo, né, por conta de carro velho, pingando, vazando óleo, moto Harley Davidson velha, né, pingando óleo. E aí eu não vi o óleo, estava misturado com água. Eu estava num posto assim X, ali perto de Torres, na 101, parou como sempre para, que é uma situação clássica, né, na estrada. Sempre para um tiozinho que está ali sem ter o que fazer, aposentado, ele olha para o posto de gasolina como um paraíso, uma Disneylândia, assim como a gente olha, porque é aquele lugar, tu troca ideia com um, troca ideia com outro, as pessoas vão passando, tu não precisa te relacionar com ninguém por muito tempo, no momento que tu quiser sair, tu sai. É o que o Marc Augé chama de um não lugar, né? É um lugar que não é para ninguém, não é de ninguém, não é para ninguém, ninguém para ali, assim como aeroportos, rodoviários, esses outros lugares. É um lugar perfeito para esse tipo de gente que quer sugar energia alheia. E esse tiozinho estava lá para isso aquele dia. Ele queria conversar comigo, ele queria saber tudo sobre a moto, ele queria contar as histórias de vida dele, ele também foi motoqueiro e aí blá 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 blá. E eu estava com pressa, né? A Sofia estava indo de carro na frente, eu queria acompanhar ela na estrada para a gente se encontrar no próximo posto, né? Tomar um café, conversar, etc. O que aconteceu? Para eu despistar o cara, foi muito difícil. Quando eu consegui despistar, ele virou as costas para falar com não sei quem. Eu sentei em cima da moto, luva, meti a mão no guidão, liguei a moto e saí acelerando. Pra quê, né? Com a moto pesada, com as bagagens atrás, isso é difícil de acontecer, mas com a moto leve, e até com a moto pesada teria acontecido. Derrapou naquele piso liso, né, do posto de gasolina, que tinha óleo, perdi a traseira para um lado, né, naquela situação meio instintiva, né, que a gente sabe quando está andando de estrada de chão, acelera para tentar endireitar a roda. Não endireitou nada porque tinha óleo já, né, já estava lambuzado todo, né, o pneu já de óleo. Depois eu fui ver que era óleo mesmo. Perdi a traseira para um lado, acelerei, perdi mais a traseira para o outro e caí assim. A moto foi escorregando, né, naquele cimento e liso, né, então ela foi derrapando para lá, eu caí para o outro lado, ainda bem, né, eu não caiu na minha perna e ela amassou ali embaixo, como vocês viram, entortou o suporte da plataforma e bateu ali, bateu aqui na lateral também, né? Saiu deslizando, mas foi pouca coisa. Mas eu consegui me despistar do cara por alguns segundos, logo atrás ele veio e falou, oh, não, meu Deus, não sei o que, então, se machucou e tal, deixa eu te ajudar. E ainda ficou ali me atordoando, né? Mas me ajudou, né? Eu agradeço pelo menos porque foi atrás, foi, né, tentar ajudar, assim, me ajudou. Plantou os frentistas também vieram, né, com sentimento de culpa, assim, né? Porque, pô, a gente devia ter limpado, mas a gente sabe que não precisa, não tem como limpar, né, o tempo inteiro o chão do posto de gasolina e tinha óleo mesmo, e paciência, um acidente e foi
que causou esses arranhões que eu tô contando história hoje. Obviamente um pisca, eu não faço ideia quanto que custa, mas custa relativamente bastante. Como vocês podem ver, eu tenho, né, esse outro, já falando em pisca, que não foi acidente, mas foi que eu não tenho mais a marca, mas eu perdi uma lente dessa por conta de trepidação, e até hoje eu tenho aí essas fitas, né, isolante em todos os pisca, para não perder os pisca, porque aqui é só um parafusinho de nada, né, ali embaixo não consegue manter, né? Então hoje tem, inclusive tá aí, tá enferrujando aqui, porque aqui é onde bateu, né? Arranhou e bateu aqui, e um pisca desse original deve custar uma nota, né? E aqui também não teve nenhum dano, porque tá enferrujando, só que olha a grossura disso aqui, né? Nunca isso aqui vai se desfazer ou qualquer coisa assim. Então tá muito ainda bem firme, daí não sai. E é isso aí, essa foi mais uma história aí dessa moto do apocalipse, da moto que se regenera, da moto que é uma lenda e que tem muita história para contar. Nas próximas eu vou contando mais história, e em pé.